a todos e a todas, uma saudação. Aqui é o Clóvis Renato, pessoal que acho que está todo mundo aqui já retornando, né? Às vezes aparece um outro companheiro que ainda não tinha vindo. E hoje nós estamos falando sobre liberdade sindical, né? Nós já vimos, tem vários vídeos aí, eu já mostrei para vocês os canais, mostrei lá o @Clóvis Renato Direitos, que está lá no Instagram, tem no Facebook Clóvis Renato Direitos, tem no YouTube Clóvis Renato Direitos Humanos. Então lá tem todos esses vídeos que a gente tem apresentado. Nós já vimos sobre greve, como funciona, sobre negociação coletiva, sobre o funcionamento da Conferência Internacional do Trabalho. Agora a gente apresentou o centenário da OIT, uma participação que eu tive a oportunidade de estar lá mais uma vez como assessor técnico na bancada dos trabalhadores, das trabalhadoras, e hoje vemos aqui uma discussão mais ampla sobre liberdade sindical. A liberdade sindical, nós podemos ver, por exemplo, abrindo a Convenção 87, ela é especificamente a convenção que trata sobre a questão da liberdade sindical e proteção ao direito de sindicalização. E diz aí exatamente dentro da conferência que foi em 1948, né, que é a Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, foi convocada lá em São Francisco e saiu em 1948 essa 31ª sessão. E diz aí, vai discutindo sobre a questão da liberdade sindical. É importante entender que no Brasil ainda não houve a ratificação da Convenção 87 sobre liberdade sindical. E você deve se perguntar, será que então não temos liberdade sindical no Brasil? Temos sim. Se você for para a Constituição, na nossa Constituição de 1988, tem lá pelo artigo 8º, a parte coletiva, né, ligada ao movimento sindical, você tem os artigos 8º e 9º, principalmente dentro dos direitos sociais que nós temos na Constituição, e lá você vai ver que é realmente reconhecida a liberdade sindical, é proibida a intervenção e a interferência, e se você tiver a oportunidade de fazer um paralelo entre a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, que ainda não foi ratificada pelo Brasil, tramita no Congresso desde 1948, mas não há consenso entre as próprias entidades sindicais. Se você fizer esse paralelo, você vai ver que os dispositivos que estão na Constituição são praticamente idênticos aos que estão na Convenção 87. E novamente se pergunta, por que então não há a ratificação ainda, se os dispositivos já estão inclusive internalizados na Constituição, dentro do próprio texto constitucional, como se fossem originariamente da nossa Constituição, né, no sentido de uma criação constitucional. Na verdade, eles foram absorvidos nessa construção constitucional. Mas o que há? O diferencial brasileiro é porque desde os anos 30 nós temos um modelo sindical que ele tem uma coisa chamada unicidade. Então, dentro da perspectiva de unicidade que vem nas primeiras normas que tratam sobre essa questão sindical dos anos 30, nós temos a primeira Constituição Social do Brasil, que é nos anos exatamente, você começa a Constituição de 34, aí depois você vem a Constituição de 37, nesse íntere você vai ver a CLT surgir em 1943, e você vê dispositivos que vão sendo replicados com relação à questão sindical. E dentro da perspectiva da relação sindical, quando chega a Constituição de 88, novamente você encontra os dispositivos da Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho. Contudo, olhando para os dispositivos da Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, você, de novo, vê praticamente idêntico e novamente diz qual é a parte que empata a ratificação pelo Brasil, a parte de unicidade, porque na liberdade sindical não tem essa questão de unicidade. O que é unicidade, basicamente? A unicidade é que tem a previsão de ser um sindicato representando uma categoria com a base menor, que é a de um município. Então, no modelo brasileiro, você tem o sindicato representativo de uma determinada categoria. Aí você tem a federação, quer dizer, uma base de 5 sindicatos no mínimo vão fazer uma, podem optar por fazerem uma federação. E você pode ter uma confederação em âmbito nacional para representar todos eles, todos da mesma categoria.
E no âmbito patronal também você vai ter a mesma coisa. Você tem o sindicato patronal, pode ter a federação ou várias federações patronais daquele determinado segmento de natureza econômica, e vai ter uma confederação nacional. Então essa é a unicidade. E a base também vai ser a menor no sindicato, a base de um município. Então isso não é previsto na Convenção 87. E como já estava o modelo estruturado desde os anos 30, a nível de regulamentado, porque o movimento sindical, para a maior parte dos doutrinadores, ele surge dentro do anarcossindicalismo, então ele não se montava um sindicato e ia atrás do Estado para reconhecer o sindicato. O sindicato existia por si e a sua força era o movimento que ele fazia junto com a sua base de representação, com seus trabalhadores e trabalhadoras. Então o que acontece? Nos anos posteriores, principalmente após os anos 80, aí você já tem uma criação de um órgão sindical eclético, que é só de trabalhadores, que é a Central Única dos Trabalhadores. Foi a primeira aqui no Brasil. Então, depois, hoje, como nós já falamos, tem aí nesse vídeo da OIT, que nós já apresentamos, vocês podem ver nos canais, hoje nós temos 6 centrais sindicais reconhecidas, mas nos anos 80 surge apenas a Central Única dos Trabalhadores. Então, hoje você tem a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, você tem a CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, você tem a Força Sindical, você tem a CSB, a Central dos Sindicatos Brasileiros, você tem a CSP com lutas, e por aí vai, e outras que ainda não foram reconhecidas. E como essa questão do reconhecimento, esse nascimento das centrais sindicais, que não são por categoria, são ecléticas, quer dizer, refugem desse modelo sindicato, federação e confederação por categoria, as centrais, e também refugem do modelo sindicato, federação, confederação, no modelo patronal, conforme a categoria econômica. A central ela surge também independentemente de reconhecimento estatal nos anos 80, e ela é só de trabalhadores e ela é eclética. Então uma central, já pensando nas aspirações de um dia haver a ratificação da Convenção 87 da OIT, você encontrava um órgão dos trabalhadores, das trabalhadoras, que ele era eclético, que ele conseguia assambarcar no seu bojo todo o conjunto de todas as categorias. Então é isso, basicamente, uma central. A partir de 2008, o Estado vai e cria a lei das centrais, essa lei que vai reconhecer o modelo sindical brasileiro com a inclusão das centrais. É lógico que não há consenso, porque havia um poder muito grande das confederações que falamos há pouco, que representam nacionalmente as categorias. Aí a central vinha para ocupar um espaço de representação nacional, e as confederações passaram por várias suscetibilidades, inclusive entraram com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para discutir a constitucionalidade da lei que reconhece as centrais sindicais. E também, logicamente, tem um impacto econômico-financeiro, porque quando as centrais foram criadas, como falamos há pouco, a CUT, no CONCLAT, nos anos 80, não havia nada de previsão do Estado. A manutenção dela era feita pelos seus sindicatos, federações e eventuais confederações que, porventura, quisessem a ela se filiar e contribuir com essa entidade. Algumas cobram valores fixos, a outras cobram percentual em cima da arrecadação. E aí, a partir do momento de 2008, quando vem a lei das centrais, com esse reconhecimento formal, uma parte da contribuição sindical vai para as centrais. Então, um dos questionamentos é esse, quer dizer, o recurso, além das filiações, dentro da época que se tinha o chamado imposto sindical, que depois o Código Tributário Nacional mudou a tipificação para chamar contribuição sindical, que seria uma contribuição social, exatamente ele traz essa perspectiva da divisão dessa contribuição sindical, passando 10% para as centrais que porventura fossem reconhecidas. Está sendo discutido no Supremo. E lembrando, não há central sindical de empregadores, só há de trabalhadores dentro desse movimento histórico que a gente está apresentando. Então, basicamente, esse
paralelo que há entre a não ratificação da Convenção 87 sobre liberdade sindical da Organização Internacional do Trabalho, apesar do Brasil, a República Federativa do Brasil, ser um Estado membro da Organização das Nações Unidas e membro da Agência das Nações Unidas, que é a Organização Internacional do Trabalho, ele não ter ratificado, está só o processo de ratificação no Brasil, o impacto que está gerando tem exatamente liberdade sindical. Por quê? Porque dispositivos da Convenção 87 foram internalizados em várias normas constitucionais, desde os anos 30, nas constituições de 34, 37, 46, e aí por aí você vai. A partir daí você vai encontrando em 88 a mesma coisa. Contudo, essa questão da unicidade sindical, ela vai perdurando porque passou a ser algo integrante da cultura, da tradição brasileira. E logicamente que vem sendo questionada. O último governo, antes do nosso atual presidente, esse que esteve aí governando de 2018 até 2022, ele traz uma PEC, também temos vídeo apresentando todos os dispositivos de um projeto de emenda à Constituição, que exatamente para alterar as normas, garantir a questão da liberdade sindical, acabando com a unicidade sindical no Brasil. Contudo, diante das várias janelas de oportunidade, das várias questões que aconteceram no governo, o projeto não conseguiu andar, né, e não sabemos, né, ele ficou lá arquivado dentro do Congresso, esperando uma nova força para essas questões. Então, dentro dessa perspectiva, você vai encontrar essa Convenção 87 dizendo exatamente que, já no artigo 1º, que cada membro da Organização Internacional do Trabalho, para o qual a presente convenção está em vigor, se compromete a tornar efetivas as disposições seguintes. Aí começa a dizer o que é que tem, e se você for olhar, é basicamente o que está na nossa Constituição, é uma parte do que está na Consolidação das Leis do Trabalho. Se você também quiser pesquisar mais sobre isso, dentro da Organização dos Estados Americanos, nós temos em torno de 35 estados que são parte no tratado, que estão ligados à OEA, a Organização dos Estados Americanos, e você vai ver todos os tratados de direitos principais da OEA que vão falar principalmente da questão da liberdade sindical. Então você tem norma da OIT, Convenção 87, que trata de liberdade sindical, que não foi ratificada, e mais tem norma da Organização dos Estados Americanos, que foi ratificada pelo Brasil e que trata também da liberdade sindical. E tem liberdade sindical dentro da Consolidação das Leis do Trabalho e tem liberdade sindical dentro dos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, especialmente a Constituição a partir do artigo 8º. Então, se vocês forem olhar a nossa Constituição a partir do artigo 8º, vocês vão encontrar essas questões. Mas, aprofundando um pouco mais o que é que tem dentro da Convenção 157, não, Convenção 87 da OIT, nós vamos vendo mais dispositivos sobre liberdade. Mas já que eu acabei jogando aqui, sem querer querendo, como diz o Chaves, essa discussão aqui da 157, então é importante também saber que a Convenção 157 é outra convenção da OIT, essa já é ratificada. A Convenção 151, essa que eu queria falar também, que é muito mais relevante nesse ponto, porque é ratificada e trata sobre a liberdade sindical para os servidores públicos ligados ao poder público. E tem a Convenção 98, que trata sobre o reconhecimento dos instrumentos de negociação coletiva. Então, basicamente, voltando aqui para a 87, que é a inspiração de tudo, e vimos lá, inclusive, na Organização Internacional do Trabalho, lá na Conferência Internacional do Trabalho, quem assistir esse vídeo que eu fiz mostrando dentro da conferência, ali você vai encontrar uma mesa grande. Aí você tem o que eles chamam falante, representante dos trabalhadores, normalmente, ultimamente tem sido um americano. Por que americano? Né? Porque ele também, dentro do movimento sindical em âmbito internacional, você tem entidades que representam. Então você vai encontrar, por exemplo, a Federação Sindical Mundial, e você vai encontrar uma Confederação Sindical Mundial. Você vai encontrar dentro dessa perspectiva, né?
Dentro dessa linha aí, você tem que ela congrega várias centrais, sindicatos, federações e confederações em âmbito mundial. Então, você encontra essa representação bem forte lá que organiza os trabalhadores dentro da OIT, essas representações. Então, é representação em cima de representação. Então, lá naquela mesa, na Conferência Internacional do Trabalho, você vai ver o quê? Os países, os que são membros da OIT, em alguns casos excepcionais, que ainda não são membros da Organização Internacional do Trabalho, mas podem fazer denúncias, que vão ser apuradas, como também acontece na OEA, eles mandam as denúncias, logicamente que principalmente os que são estados membros da Organização Internacional do Trabalho. Mandam denúncias para a OIT e lá o comitê fica lá, formado. Tem alguém do escritório da Organização Internacional do Trabalho coordenando. Geralmente você vai encontrar, por vezes, alguém ligado às normas. Muitas vezes vai estar o próprio diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho. Aí você vai encontrar um falante representante dos trabalhadores, um falante representante dos empregadores e um falante representante dos estados. Então você tem aí a OIT como escritório para organizar, a representação internacional dos trabalhadores, representação internacional dos empregadores e a representação dos governos, que vai sendo tirada ali. Aí tem uma assembleia, cada mesa daquela você vai ver composta pelos representantes. Lembrando, nós estávamos ali apresentando 186 estados que são membros da OIT, tem que dar uma conferida para avaliar se já aumentou o número de participantes ou deu uma reduzida. Às vezes aumenta, era 184, passou para 186, foi a 187, aí algum estado vai e denuncia o tratado e sai da OIT, mas basicamente é em torno de 184 a 187 estados que são membros da Organização Internacional do Trabalho. Então eles ficam lá avaliando o quê? Avaliando esses dispositivos das em torno de 190 convenções da Organização Internacional do Trabalho, principalmente com relação à liberdade sindical, que são esse eixo, a Convenção 87, que trata especificamente sobre liberdade sindical, a Convenção 151 e a Convenção 98. Agora, as principais são 87 e 98. Lembrando, a 87 não é ratificada pelo Brasil, mas em muitos dispositivos o Brasil se obriga. E a Convenção 98, que trata sobre negociação coletiva, é ratificada pelo Brasil. Então, partindo aqui desses dispositivos, eles olham, veem o que está acontecendo no Estado e fazem denúncias diretamente à OIT. Se vocês devem ter percebido, né, você vai encontrar as línguas oficiais lá, e lá você não precisa, grosso modo, falar nenhuma língua estrangeira, porque sempre está havendo aquela tradução simultânea. Basicamente, em inglês, você vai encontrar inglês, francês e espanhol, basicamente, encontrar. Mas os estados, por vezes, eles têm já exatamente pessoas que estão lá vertendo. Então, você tem o pessoal que fala em português e várias outras línguas. Você vê lá aquelas cabines e as pessoas traduzindo e você fica com o fone. Cada estação de rádio vai colocando o que está sendo dito por cada um. Então, o caso é apresentado lá dentro do Comitê de Aplicação de Normas da OIT, com base principalmente na questão da liberdade sindical, como eixo a Convenção 87. Esse caso é apresentado, depois alguém da representação dos trabalhadores do país tem voz, né, fora o falante internacional. Depois você vai encontrar alguém da representação dos trabalhadores, vai ter voz, alguém da representação dos empregadores vai fazer também a outra parte, e alguém da representação dos governos. E vai ter um tempo específico para o Estado que, porventura, esteja lá na berlinda, né, que está sendo exatamente, tendo o caso avaliado por eventual descumprimento de norma internacional da OIT. Então, partindo aqui para a Convenção 87, você vai ver aí que os Estados têm que se empenhar para colocar de forma efetiva os dispositivos. Aí você vai encontrar, por exemplo, no artigo 2º da Convenção 87, dizendo que os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia, organizações de sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob a única condição de se conformar com os estatutos das mesmas,
Então, você puxa, por exemplo, esse caso para o modelo brasileiro. Os trabalhadores e os empregadores podem constituir sindicato? Podem. Eles podem se filiar a sindicato? Podem. Precisam de uma autorização do Estado, por exemplo, do poder público, para que uma empresa se filie a um sindicato de empresas ou um trabalhador se filie a um sindicato de trabalhadores? Não. No Brasil não tem isso. Por quê? Porque o Brasil, apesar de não ter ratificado a Convenção 87, ele adere à liberdade sindical no artigo 8º da nossa Constituição. Então, você vai ver matéria coletiva na Constituição entre o 8º e o 9º, principalmente, né? E alguns dispositivos, incisos do artigo 7º. Então, ele diz assim, ó, os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie, eles terão direito de constituir, sem autorização prévia, organização de sua escolha. Aí fica uma dúvida, não é? Poxa, mas no Brasil tem que ter autorização prévia. Peraí. Eles não precisam pedir ao Estado para constituir. Eles não precisam, as empresas, pedirem ao Estado para constituir um sindicato. Os trabalhadores não precisam pedir ao Estado para constituir um sindicato. Também não precisam pedir para se filiar. Beleza. Mas no Brasil existe uma coisa chamada registro sindical. Aí é outra coisa que também impacta. E por que ainda tem registro sindical no Brasil? Se aí no artigo 2º da Convenção 87 fala que não é para haver exatamente imposição de alguma autorização prévia. Não é? Por que tem registro? De novo, porque essa questão do registro ela é puxada por causa da existência da unicidade sindical. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, a ele compete o registro das entidades sindicais. Então, ele vai, quando você coloca esse pedido, né, o sindicato primeiro é constituído livremente, constitui-se, normalmente vai ao cartório, cria uma personalidade jurídica, com a receita, como se cria uma pessoa jurídica normal. Agora, para ser, aí vira uma associação. E a partir de então ele vai buscar o registro no Ministério do Trabalho para que ele tenha realmente o registro e seja reconhecido como um sindicato, ou uma federação, ou uma confederação, ou uma central sindical. Então, a partir daí, o Brasil exige esse pedido. E por que ele exige? Porque é o Ministério do Trabalho e Emprego que vai verificar, vai aferir se aquele sindicato novo que está sendo criado, seja de trabalhadores ou seja de empregadores, ele de alguma forma malfere a unicidade. Ou seja, será que aquele sindicato está tomando a base de outro sindicato? Então, o que acontece? Quando há o envio da documentação, há o pedido de registro, o que o Ministério faz? Ele automaticamente verifica se a documentação está ok, a pessoa jurídica já está devidamente constituída, já houve assembleia, já está registrado no cartório, tudo direitinho. Ele publica no Diário Oficial aquele pedido de registro. E se algum sindicato achar que está sendo tomada a sua base, ou confederação ou federação, ele tem o prazo para impugnar aquele registro. Se ele impugnar aquele registro, aquele pedido vai ser sustado, o Ministério vai dar um prazo para que as partes se componham a nível de mediação, conciliação, arbitragem, ou elas vão ao Poder Judiciário e que o Judiciário resolva a questão e mande para o Ministério como é que ficou solucionado. Se no prazo que o Ministério der não for solucionada essa questão da base, o Ministério simplesmente costuma arquivar o processo de pedido de registro. Ou seja, normalmente só se registra quando realmente não há ninguém questionando a unicidade daquele novo sindicato que surge, certo? Então, basicamente, no Brasil, esse é um detalhe, é um dos empecilhos. Então, na linha de diferencial entre a Convenção 87 e os artigos da Constituição que tratam sobre liberdade sindical, você vai encontrar o problema central, unicidade sindical. Esse que é um sindicato para representar uma categoria. Um sindicato, federação por categoria e confederação por categoria. Isso tanto de patrões quanto de empregados. E qual o problema? O problema é que na liberdade sindical não existe isso. Você pode constituir o sindicato e o sindicato
fica como uma associação em sentido amplo a nível da Convenção 87 para tratar de interesses de trabalhadores ou de empregadores e não tem essa questão de ser por categoria. Então, aqui, como tem a unicidade, tem um ministério para verificar se a unicidade está sendo cumprida ou não. Então, basicamente, é importante, muito relevante observar essas questões entre o artigo 8º e o artigo 9º, mas principalmente o 8º e o artigo 2º, né? O artigo 8º da Constituição e o artigo 2º da Convenção 87 da OIT. Então, você olha de novo. Artigo 2º da Convenção 87 da OIT, que trata sobre liberdade sindical, diz: os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia. Opa, passa a caneta em cima. Para quê? Para observar que no Brasil tem que ter autorização prévia. Autorização, de novo, para criar, para se filiar? Não. É autorização para registrar como sindicato. Eles criam, se filiam, formalizam uma associação. Mas para que essa associação tenha o reconhecimento como sindicato, como federação ou confederação, seja de trabalhadores ou de empregadores, tem que ter o registro no Ministério. Então, aqui cria esse hiato, unicidade e registro, para verificar o Ministério a questão do cumprimento da unicidade, que também é constitucional no Brasil. Então, ele diz: prévio, organizações de sua escolha. Olha, no Brasil tem federação, confederação, sindicato. E ainda tem a central sindical só de trabalhadores. Então, organizações de sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob a única condição de conformar elas aos seus estatutos. Então, normalmente, até para você registrar no cartório, todas elas, seja essas entidades, central, confederação, federação e sindicato, fazem uma assembleia, convocam a sua base, depois elegem a sua diretoria, constituem o seu estatuto, registram os seus atos no cartório, abrem uma personalidade jurídica, abrem uma conta no banco e criam uma associação em sentido amplo com o nome de sindicato. Agora, passa a ser sindicato quando? Quando vão ao Ministério do Trabalho, pedem o registro e o Ministério registra, o que antigamente chamava de dar a carta sindical. Então, o artigo 2º ele é muito relevante para a gente pensar no modelo sindical brasileiro e nos empecilhos que nós temos ainda com relação à ratificação da Convenção 87 da OIT. E veja que no artigo 2º da Convenção 87, vocês vão encontrar aí várias questões. Aqui só